Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos mais a uma videoaula, né? E nessa videoaula eu vou conversar com vocês um pouco sobre as classificações do brincar. O que é isso? A gente vai conversar sobre os tipos de brincadeira, né? A gente sabe que as crianças brincam com objetivos diferentes, né? Com formas de brincar diferentes, com uma organização diferente. E esses tipos de brincadeiras estão completamente relacionadas à fase do desenvolvimento. E também estão relacionadas, assim, não necessariamente a uma fase do desenvolvimento, mas às características relacionadas àquela etapa do desenvolvimento. Então, quando eu falo que que uma brincadeira é mais típica, né, de uma criança na primeira infância, de 0 a 2 anos, por que eu estou dizendo isso? Porque as características daquele brincar, né, daquela atividade, estão relacionadas às características do desenvolvimento lá da primeira infância. Então, agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E pensem, isso é extremamente importante quando a gente está falando no aspecto psicodiagnóstico, né? Que o nosso objetivo aqui é relacionar as características do brincar com a avaliação psicológica. É extremamente importante porque a partir daquela atividade que a criança está realizando ali, né? Que é a brincadeira, que é a atividade típica da infância, né? Eu vou conseguir observar e avaliar determinadas características cognitivas e também comportamentais e emocionais dessa criança. Então, para eu saber se a criança está brincando de acordo, né, com a sua etapa do desenvolvimento, para eu saber que informações extrair desse momento ali, né, da brincadeira que a gente chama de ludodiagnóstico ou entrevista lúdica, eu preciso então entender quais são esses tipos de brincadeira. Então, inicialmente eu apresento para vocês, né, os tipos de brincadeira, tá? As classificações do brincar. Nós temos as brincadeiras físicas, as brincadeiras com objetos, as brincadeiras simbólicas, a brincadeira de faz de conta e os jogos de regras, tá? Então, eu vou explicar sobre cada uma. Brincadeiras físicas. Envolve o quê? Envolve o exercício físico, né? É muito fácil quando a gente associa o próprio nome com a brincadeira, né? Com a classificação do brincar. Mas vamos tentar entender as características, né? Mais importante do que a gente entender o nome é eu entender a característica dessa atividade, né? Brincadeiras que envolvem, então, exercício físico, como pular corda, amarelinha, dançar, andar de bicicleta, tá? Que envolve também contato físico, como pega-pega, luta, roda, e também que envolve habilidades motoras finas, como colorir, recortar, colar, brinquedos de ação e construção. Então, olha só, nesse tipo de brincadeira, o que eu posso extrair de informação? Principalmente aspectos relacionados à psicomotricidade grossa, quando eu falo dessas brincadeiras de pular corda, de amarelinha, dançar, de luta, de roda, tudo estou falando de uma psicomotricidade grossa, que envolve os grandes músculos, tá? Como, né, a gente já conversou sobre isso em psicomotricidade, como correr, pular, tudo isso estou falando de psicomotricidade grossa. Mas também habilidades da psicomotricidade fina, como está aí no item 3, recortar, né, que envolve os músculos mais pequenos do nosso corpo, principalmente os músculos de dedos, né, que envolvem esse movimento mais fino, tá? Então, nessas brincadeiras, eu posso observar psicomotricidade ampla, né, grossa e fina. Eu posso observar também os aspectos de socialização, quando eu penso na questão dessas brincadeiras que envolvem o outro, como pega-pega, luta, né? Como que a criança se relaciona com o outro. Então, veja que não é uma característica específica desse tipo de brincar a socialização, mas sempre que eu tenho outra pessoa envolvida nessa brincadeira, eu também posso observar esses aspectos relacionados à interação e à socialização, tá? Eu posso observar também
nesse tipo de brincadeira aí, que envolve o outro, que envolve pega-pega e tal, como que a criança se relaciona com perda, se ela perder nessa brincadeira, e como que ela se relaciona com frustração, tá? Então, tudo isso, ó, eu consigo observar nesse tipo de brincadeira, tá bom? Brincadeiras com objetos, tá? São brincadeiras sensoro-motoras. Então, brincadeiras que envolvem construção, empilhamento, exploração, manipulação de objetos. Então, são essas brincadeiras, como tem ali na imagem, que envolve Lego, que envolve esses negócios de encaixe, que envolve, por exemplo, construção de esses bloquinhos, né, de construir castelo, casinha, cidade, tá? Tudo está relacionado a esse tipo de brincadeiras com objetos. Lá na primeira frase, eu coloco ali para vocês, são brincadeiras sensório-motoras. Então, são brincadeiras, gente, que estão muito relacionadas com a fase da primeira infância. As crianças na primeira infância, de 0 a 2 anos, gostam muito desses tipos de brincadeira, né? Que envolvem esses objetos, esses bloquinhos de construção, enfim. Claro que isso continua também em outras etapas do desenvolvimento, tá? Mas o que eu digo assim, que ela é prioritariamente nessa etapa da primeira infância. Quando a criança vai se desenvolvendo, vai surgindo outros tipos de brincadeira, mas ela não deixa de brincar, né, com essas brincadeiras que estavam mais relacionadas a etapas mais cedo, mais precoces do desenvolvimento, como a primeira infância, tá? Vejam que são brincadeiras que já não envolve tanto o outro, é um brincar mais sozinha, tá? O que é muito comum, né, de 0 a 2 anos, tá? A criança brinca muito sozinha, né? São brincadeiras, ó, que estão relacionadas com os aspectos cognitivos, motores de estratégia, né? Então, ela conseguir, por exemplo, com bloquinhos, construir uma casa, construir uma cidade. Então, envolve um planejamento, uma estratégia dela conseguir montar ali com algumas peças, né? E envolve aspectos motores, porque ela tem que encaixar, envolve toda essa parte, principalmente essa motricidade também mais fina, mais de encaixe, enfim. Depende um pouquinho até do tamanho da pecinha, né? Se a gente fala de um Lego, são pecinhas bem pequenininhas, né? Envolve uma psicomotricidade mais fina. Se eu falo de blocos maiores, já não é tão refinada essa psicomotricidade, mas também está relacionada a aspectos motores, ok? E, obviamente, né, à medida que a criança vai desenvolvendo, vai crescendo e tal, a gente vai ter, por exemplo, como as pecinhas de Lego, que são mais pequenininhas e mais difíceis, né? Porque elas já têm um desenvolvimento cognitivo melhor. Brincadeiras simbólicas são as brincadeiras que envolvem linguagem, leitura, número, pinturas, desenhos, colagens, música. Muito cuidado, pessoal, para não confundir com o brincar de faz de conta, que é a que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A brincadeira simbólica envolve tudo que está relacionado a aspectos mais simbólicos, como, por exemplo, linguagem, né? A linguagem, letras, números, são aspectos simbólicos, porque envolve uma relação com alguma coisa que a gente simbolicamente define daquela forma. Porque quando eu falo que a letra A tem o som A, né, que 2 sons, o B com A forma BA, isso é simbólico, tá? Isso é uma representação que nós damos a essa grafia, tá? Quando eu falo de números, também é puramente simbólico, porque é uma representação. Quando eu falo que o formato do número 5 representa a quantidade 5, é uma relação simbólica, tá? A pintura, eu estou representando simbolicamente, seja na pintura ou no desenho, algo que está no mundo real e eu trago para uma representação simbólica, tá? Músicas, colagens, tá? Por isso são chamados de brincadeiras simbólicas, tá? Então tem uma relação direta com o desenvolvimento da consciência fonológica. Então entender que a criança já consegue se relacionar com os sons, né, dos fonemas, representar esses sons
em grafias, né, que são a representação das letras. Tudo isso eu falo de consciência fonológica. Quando a gente fala que a criança já consegue, por exemplo, fazer uma rima, e nas músicas envolve muito essa questão, né, dos sons, seja de rima, seja de aliteração, sons de modo geral, a gente brinca muito com os sonzinhos, principalmente nas músicas infantis, né? Tudo eu tô falando de consciência fonológica, tá? E essa habilidade de consciência fonológica está relacionada às habilidades de alfabetização. Então, numa brincadeira simbólica, eu posso observar numa criança, por exemplo, que tem ali uma dificuldade de leitura escrita, né? Eu posso observar se ela já consegue, no brincar ali, ter essas características, né, do brincar simbólico, se ela já consegue fazer essas representações, para que eu possa avaliar, então, aspectos de consciência fonológica, aspectos relacionados à alfabetização, tá? Então, é mais um tipo de brincar. O brincar com regras, tá? Então, por exemplo, pique-pegue, esconde-esconde, jogo de tabuleiro, cartas, jogos eletrônicos, atividades esportivas, todo tipo de brincadeira que envolve regras, né? Que envolve necessariamente, né? Tem que ter uma outra pessoa, tá? Ou uma regra do próprio jogo, como jogos eletrônicos, tá? Mas são brincadeiras muito relacionadas com o outro, porque né, envolve justamente essa questão de saber se a criança consegue entender regras, consegue seguir regras, que é diferente de entender, né? Uma coisa é eu saber que se alguém me pegar, eu tô com pique, né? Outra coisa é eu seguir essa regra, tá? Então, a gente avalia demais nessas brincadeiras a questão da frustração, a questão da criança conseguir lidar com perdas, lidar com essa questão, né, dela ter perdido um jogo e agora é ela que vai ser, né, a pessoa ali no pique-pega que vai ter que pegar, ou nos jogos de tabuleiro que ela perde, tá? Então, é muito importante para a gente observar. Claro que nem todo tipo de atividade, de brincadeira, a gente consegue observar a nível de consultório quando a gente está fazendo uma avaliação, tá? Seja aqui na brincadeira de regras ou até mesmo em outros tipos de brincadeira. Então, é importante a gente saber dessas características do brincar e a gente ir perguntando para os pais, tá? Como que a criança lida, por exemplo, nesse tipo de brincadeira, tá bem? As brincadeiras que a gente consegue avaliar no consultório, a gente mesmo ali coloca para a criança, né? Convida ela a brincar e aí a gente vai observando. Outras coisas a gente vai perguntando. É aquela questão da gente buscar informações lá na história do examinando, né? Lá na anamnese, na história clínica, que a gente vai buscando essas informações. A gente pode perguntar isso para os pais e também podemos observar isso caso a gente vá, por exemplo, fazer uma observação na escola, perguntar para um professor, tá? Então, a gente vai coletando essas informações. Nem toda informação a gente tem porque a gente observa durante a avaliação, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Nós vamos buscando essas informações para ir montando, né, como se fosse ali um quebra-cabeça e construindo o nosso raciocínio clínico a ponto de lá no final a gente conseguir chegar no entendimento ali do perfil cognitivo e comportamental dessa criança, tá? As brincadeiras com regras, então, são brincadeiras sociais que envolvem tolerância, comunicação, dividir e compartilhar, aguardar a vez, compreender outras perspectivas, aprender a perder, persistir até que o jogo finalize, tá? São brincadeiras relacionadas ali mais com segunda infância e principalmente terceira infância, tá? Mais assim, metade da segunda infância, uns 5 anos, 6 anos, tá? Isso começa assim a ser bastante comum, né, na brincadeira dessa criança. E na terceira infância são brincadeiras muito presentes, né, muito mais comuns do que
outros tipos de brincadeiras. E, por fim, para a gente finalizar, o brincar de faz de conta, tá? Onde a criança expressa e representa as emoções e situações vivenciadas no cotidiano. Então, o brincar de faz de conta é toda a representação que a criança faz do seu contexto social no brincar. Então, quando ela brinca que ela é a professora e ela vai ensinar para as bonecas, por exemplo, quando ela brinca de carrinho, né, de carrinho não, quando ela brinca, é assim, que ela pega uma pecinha e brinca que aquilo é um carrinho, tá? Ela tá fazendo uma representação, faz de conta, são brincadeiras muito gostosas e estão relacionadas, começam a surgir na segunda infância, porque tem uma relação muito forte com o desenvolvimento da linguagem e da representação mental, tá? Por isso que na primeira infância a criança gosta mais de brincar com objetos, né? Como já falou, de construção, um brincar mais objetivo. E da segunda infância para frente a gente já começa a observar mais as brincadeiras de faz de conta, que são brincadeiras mais que envolve mais essa representação, tá? Então, está muito relacionado às características do desenvolvimento, como eu já falei. O brincar de faz de conta está associado a habilidades narrativas, habilidades sociais, né? Autorregulação, como é que ela relaciona com a sua emoção nesse brincar, com o funcionamento executivo, tá? Onde ela tem que ter uma inibição da realidade, flexibilidade, alternância de papéis, memória operacional. Então, envolve diversos aspectos da cognição, do desenvolvimento, tá? E que a gente pode observar. Podemos construir vários tipos de brincar de faz de conta com a criança na sessão. Aqui é um tipo de brincadeira que a gente consegue observar bastante quando estamos realizando a nossa avaliação. Tá? A gente pode ir propondo ali para a criança, e mesmo no brincar livre da criança, mesmo que a gente não proponha, quando estou avaliando uma criança assim de 3 anos, 2 anos e meio, 3, 4, né, a gente consegue observar se ela faz esse brincar de faz de conta ou se ela ainda está muito presa ao brincar com objetos, tá ok? Pessoal, então por hoje é isso, né? O conteúdo da nossa videoaula, tá? É muito importante para a gente conseguir trabalhar no psicodiagnóstico, e por hoje é só.